coisa para a gente poder falar. O Galo apresentou os seus reforços, já anunciou mais um que está a caminho. Nós vamos falar sobre isso por aqui, mas também vamos repercutir. O Sampaoli expôs problemas do Atlético, vamos falar sobre isso. E tem um dos reforços que usou foi de uma sinceridade hoje impressionante. Nós vamos também trazer, repercutir isso aqui. Enfim, já temos um clássico no meio de semana, temos um clássico no final de semana, de uma semana importantíssima para o Atlético, em se tratando de Campeonato Mineiro. E como é que está o seu astral com o Galo? Dá para cobrar? Está na hora de cobrar ou não? Está cedo. Quem é o culpado? A mira está sendo colocada em vários aí. E o Hulk? Muita gente culpando o Hulk. É ele que é o culpado? É o Sampaoli? Né? É o conjunto inteiro ou não? Não temos que culpar ninguém, temos que ter paciência. Vamos falar sobre isso aqui, né? Vamos trocar uma ideia aqui. Peço que você participe mandando sua mensagem de voz, sua mensagem de áudio, de texto aí, ó. Deixa o like, se inscreva no canal. Nossa meta é chegar a 1.000 pessoas assistindo. Já estamos com 200 pessoas. Clica aqui embaixo no compartilhar, vai abrir um link. Marca o link, copia e cola em 7 grupos de WhatsApp. Você deve ter uns 30 que eu sei. Então, traz a turma para cá para a gente poder bater um papo, né? Vai ser legal. Tem muita coisa interessante de bastidor para a gente poder falar por aqui. O Atlético não está só fechando com centroavante. Tem mais jogadores aí também que o Atlético está de olho. Nós vamos falar sobre isso por aqui, né? Manda sua mensagem de voz, manda sua mensagem de texto, participa com a gente. A mensagem de voz você pode mandar no 972220013. Detalhe: seu nome, áudio de até 30 segundos. Com educação e respeito, você pode falar sobre qualquer assunto referente ao atleta, nós vamos te ouvir aqui, mas antes de mandar a mensagem, escuta o áudio para ver se ficou bom, para você ver se você lembrou de falar o nome, se tá legal a qualidade, para a gente poder passar ele aqui, porque a gente quer te ouvir, a gente quer a sua participação. Manda mensagem, texto também, a gente quer que você participe para a gente poder trocar uma ideia por aqui. Deixa eu trazer ele, Bolivar, vamos ver como é que tá o astral do Bolivar. Ontem um Atlético decepcionou todo mundo. Me decepcionou. Tenho certeza que deve ter te decepcionado também, né, Bolivar? Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Brenão. Boa noite, massa do Galo, que nos assiste através do seu canal Breno Galante, através do meu canal, o canal do Bolivar, Brenão. 7h05 dessa segunda-feira, dia 19, e uma frustração muito grande, porque ontem foi o primeiro jogo, né? De alguma forma, o Atlético que vinha já no time alternativo nas 2 primeiras partidas, ontem com vários titulares, mas mostrando velhos problemas, Brenão. Apesar dos 2 reforços, né, do Michael e do Renan Lodge, que foram apresentados hoje, você esteve lá, nós vamos falar sobre esta apresentação também, mas fato é, né, um futebol muito pobre, sem mostrar absolutamente nada de novo, desorganizado, um meio de campo que continua com os mesmos problemas, né? É um buraco ali no meio de campo, né? Sem criatividade nenhuma no ataque. E o Tombense, mesmo jogando boa parte do segundo tempo com um jogador a menos, Brenão, ainda acertou a trave do Everson no primeiro tempo e teve 2 escapadas de contra-ataque ali, levando em consideração essa fragilidade do meio de campo do sistema defensivo do Atlético. Então, é claro que é preocupante, é claro que é frustrante, né? Um público de 18.582 pessoas ontem presentes na arena, né? Um público aquém, né, do que se imagina, mas, na verdade, esse público vem caindo, né? Tinha sido, ano passado, o pior público Atlético em Maringá pela Copa do Brasil, por volta de 19 mil. Diante do clássico de maior rivalidade do Brasil, Atlético-Flamengo, aquele empate foi 18 mil. Depois, acho que diante do próprio Palmeiras também, um público muito abaixo, já por volta de 18 mil. E esse ano, quando estreou diante do Betim, também essa marca de 18 mil, né? Que acabou vaiando muito o Atlético ontem, porque nós estamos falando, Brenão, com todo respeito, o esforço que os times do interior fazem. O Tombense joga a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Jogando com um jogador a menos. E a temporada está começando, né? Mas, ok, esse time já está aí já há algum tempo. O comando técnico do Jorge Sampaoli segue, né? E começou no meio do semestre, ali no segundo semestre de 2025. Então, era para, depois desse período,
ter mostrado uma certa evolução, mas a gente vê os mesmos problemas e é claro que isso preocupa muito a massa do Galo, Brenão. Finalmente, uma situação assim muito complicada realmente. E você estava lá, e você esteve hoje também. Como é que você tem sentido esse astral, Brenão? Porque o futebol continua o mesmo, parece que o ano não terminou. Pois é. Vamos entrar já nessa seara aqui, mas aproveitar e agradecer aqui a audiência da turma que está chegando. Tem 350 pessoas por aqui, ó. O Domingos Sávio, o Éder Santos, Douglas Silva, Darlan Torre, Alexandre Luiz, o Edson Brasil, Fernando Ferreira, Luiz Antônio Cunha, o Oscar Souza, a Maria Antônia, o Marcos Gomes, o Pacato, Cláudio Oliveira, o Abílio Barbosa, o Thiago Boro, o Antônio Sadi, o Giancarlo, agradecer essa turma toda que está chegando. Bora compartilhar nos seus grupos. O Vini do Da Hora FC Podcast, participei com ele na quinta-feira, faz um trabalho muito legal, Da Hora FC Podcast, fez até uma homenagem para mim lá, fiquei muito feliz. Um abraço para ele e para todos que estão ligados conosco. Ô, Bolivar, eu vou ser bem sincero, hoje até eu estava conversando isso com alguns amigos da imprensa lá na apresentação dos jogadores, daqui a pouco nós vamos passar umas imagens de bastidor, tudo lá. Cara, se fosse o Cuca, hoje no Atlético, a torcida estaria caindo de pau no Cuca. Existe uma paciência, vamos dizer assim, pelo Sampaoli, porque foi o torcedor que pediu o Sampaoli. Como a torcida pediu o Sampaoli, ela mesma se sente naquela, peraí, nós pedimos, então, mas se fosse o Cuca, que tivesse encerrado o ano com o Atlético, e tivesse começando a outra temporada com o Atlético, e não conseguisse ganhar do Tombense, com os titulares em campo, e o Tombense com um jogador a menos no segundo tempo, você pode ter certeza que ia cair o mundo. Ia cair o mundo. O Atlético está numa situação como estava ano passado, com 3 pontos, mas ano passado os 3 primeiros jogos foram com sub-20. Exato. E esse ano foi com o time mesclado no primeiro, mesclado no segundo, e com o time que ele pode se chamar de titular no momento, vamos dizer assim, né? E até agora não mudou nada. Nada. Contra o Betim eu parei, olhei e falei, não, estou vendo mesmo ano passado. Ontem a mesma coisa. Ontem eu fiquei preocupado o Eduardo Ávila ter um troço no estádio. Os 10 últimos minutos que eu estava saindo, eu fiquei ao lado do Eduardo. Rapaz, coitado do Coelho, se ele ouvisse metade do que o Eduardo xingou o Coelho ontem, porque o Coelho não conseguia ganhar uma jogada no 1 contra 1. Não conseguia ganhar um drible. Né? E o Atlético ainda insistindo com o Atlético é o time de uma jogada, Bolívar. Uma jogada. Manda só pelo lado esquerdo, né, Brenão? Ele finge que vai chutar e cruza para a área. Manda para o Dudu. Ele faz aquele drible, na hora que ele chega na linha de fundo, ele corta para trás e cruza para a área. Essa é a única jogada, a bola aérea. Foram 35 cruzamentos para a área. O Atlético, né, desses 35, conseguiu fazer alguma coisa com 8, que não, mas esse uma coisa não foi nem gol. Né? O Hulk cabeceou a bola para fora, né? Teve aquela bola lá que o zagueiro cabeceou na trave e tal, mas teve uma cabeçada do Dudu também para fora, acho que foi o primeiro tempo, mas o Bolivar é um time muito fácil de ser marcado. O Atlético sai com a bola, na hora que ele passa no meio de campo, o Michael ontem olhava assim, na hora que ele olhava para frente da área do time do Pouso Alegre, tinha uma linha com 5 jogadores do Atlético. Do Atlético. 5 atacantes do Atlético. Não, você falou Pouso Alegre, do Tombense. Desculpa. 5 abertos. E os jogadores e a defesa do Tombense ali, ó. Marcando. A linha de 5 ali dos Atléticos. Tava lá, aberto. Scarpa, depois mais pro meio tava o Igor, tava o Hulk, tava o Bernard e tava do lado esquerdo o Dudu. Cara, se ninguém se movimentar, se ninguém recuar um pouco, até para poder chamar a marcação, para abrir espaço, para tentar 1 contra 1, vai ser o que a gente viu ano passado. Ninguém encosta para poder fazer uma tabela. É só lançamento para frente, é só cruzamento. O time do Atlético. E aí, gente, isso não é só o jogador, não. Isso é o treinador. Isso aí é treinar, é mudar as coisas, é cobrar. O São Paulo tem que cobrar.
o que eu vi até agora foi mais do mesmo e me preocupa muito, Bolivar. Muito, muito, muito. Não, e a impressão é essa mesmo, o sentimento é nesse sentido, Brenão. O jogo do meio de semana contra o Norte foi um jogo duro, de dar calo nas vistas, né? Mas imaginávamos agora, com a presença dos principais jogadores, o Atlético teria uma atuação melhor, né? Levando em consideração a fragilidade do adversário. Foram 72% de posse de bola do Atlético contra 28% do Tombense. Mas, igual você falou, um ataque estéril, um meio de campo que... 23 finalizações, 3 foram no gol. De 23, 3 no número do SofaScore, apenas 2 grandes chances, né? E realmente um time que não consegue animar, não consegue passar uma vibração, não consegue mostrar nenhum tipo de organização ou de evolução, Breno. Porque, volto a dizer, essa temporada está começando, a maioria dos jogadores já estavam aí, né? O comando técnico do São Paulo segue. No meu pós-jogo ontem do canal do Bolivar, ontem recebendo o mestre Ávila, que você citou, agradecendo ele, está sempre comigo também, com você também, muitas críticas no chat em relação ao técnico Jorge Sampaoli. Agora, é aquela história, Brenão, o Campeonato Mineiro começou, né? As peças que ele está pedindo aí estão chegando, foram apresentados hoje. Então, pelo menos até o final desse Campeonato Mineiro, onde nós vamos em busca do hepta e onde começa agora para valer, porque vem 2 clássicos na sequência, o Coelho no próxima quarta-feira, 21h30 na Arena Independência, e depois vamos receber o Cruzeiro, né, na Arena. Agora, realmente está desanimador, Breno. É momento, Bolivar, de cobrar? Você acha que é momento de cobrar? Eu acho que, Brenão, quando você vê que as coisas não estão indo bem, né? Eu não vou ensinar torcedor, é contra protesto, é a favor do protesto. Cada um externa de uma forma, né? Eu aprendi, volto a dizer isso, nunca vaiar o Atlético, né? Evitei de ir a alguns jogos depois daquela derrota lá em Assunção, justamente para não ter nenhum tipo de manifestação contrária enquanto o time está em campo. Mas nós estamos vendo que a coisa não está fluindo. Por exemplo, Scarpa foi substituído aos 3 minutos. Entrou o Coelho, que você está falando que o mestre Eduardo está nitidamente fora de ritmo, apesar de ter voltado na última partida diante do Vasco, né, que o Atlético venceu por 5-0. Não está longe de ser aquele Coelho. Mas o Scarpa, para mim, vinha sendo uma das melhores opções do Atlético. Eu teria substituído o Igor Gomes, né? Inclusive, um menininho falando no GE TV falou a mesma coisa. Pô, o São Paulo não fez nada, o Igor Gomes estava ali, né? Estava cansado e tal, não sei o quê. Eu tive a mesma leitura, diferentemente do São Paulo, que tira o Scarpa. E não sei se você viu, Brenão, porque você estava no campo. Ontem eu não fui no campo, mas você vê que ele sai nitidamente insatisfeito, né? Balançando a cabeça, até cumprimenta o São Paulo no banco, mas nitidamente, como quem diz, mostrando uma insatisfação. E aí é que está. Me preocupa muito, porque foi o primeiro jogo com esses jogadores mais tarimbados da temporada e, sabe, transparece que o clima não está legal. Né, Brenão? E não está legal. Essa divisão, realmente, a torcida realmente está desanimada, né? Está descrente. Né? Bolivar, precisa você ter ideia, reforços. A imagem do Bernardo discutindo com o torcedor ontem, você mostra um pouco já como é que fica, né? Como é que os ânimos estão à flor da pele. E aí, quando eu entrevisto o Bernardo e pergunto para ele, você não acha que já é muito cedo para poder ter a pressão que está tendo no Atlético? Ele falou assim, não, a pressão começou bem antes. A pressão começou antes do jogo, com protesto na cidade do Galo. Ele mesmo diz, quer dizer, ele transmite que os jogadores começaram esse ano sem uma tranquilidade para trabalhar. Começou já uma pressão no CT. E dali, você tem 3 resultados que você não vence, a coisa começa. No primeiro jogo contra o Betinho, o time foi vaiado. Ontem, de novo, segundo jogo na Arena MRV, o time foi vaiado. Nos 2 jogos não conseguiu vencer. E são times sem expressão, com todo respeito ao Betim e ao Tombense. Times que o Atlético, um time reserva, deveria ganhar. É o próprio Norte, Brenão, que está debutando na elite do futebol mineiro. Então, assim, já existe uma pressão, e aí você vê o cara
falar com o Bernardo virar e começar a discutir com o torcedor, cara. Não tem que fazer isso. Não, cara, não tem. É porque aí você já começa a sentir o que você falou, que a coisa começou a pesar para dentro do campo. Mas, cara, é o terceiro jogo, gente. O Nem isso não Pedro era. Paulo, o Pedro Paulo está falando aqui, time pipoqueiro, Brenão. Não esquecemos o vexame em Assunção. Sabe? É aquela história. Realmente, o Borjão, por exemplo, está falando que o salário que eles recebem deveria ter vergonha de reclamar com o torcedor. Só para pontuar dois que estão nos acompanhando aqui, né? Com essa audiência maciça, exatamente 7 horas e 18 minutos. Mas é isso, Brenão. Essa fervura, vamos dizer assim, né? O caldo acabou entornando com aquela frustração lá, e depois com os jogos que o Atlético acabou fazendo também, e terminando um campeonato brasileiro, onde, mais uma vez, né, lutou para não cair. Né? E são 2 temporadas de frustrações e decepções. Né? Então, a paciência do torcedor, de fato, chegou na tampa. E aí chega nos jogos como esse, Campeonato Mineiro, independente se está com um time alternativo ou não, o Atlético tem que ter condição, tem que mostrar mais bola, né? Você acabou de citar aí, Betim, Norte, Tombense, Série D. Poxa vida. E nada de novo, Brenão. Parece que é a continuação de um filme. E o filme é um drama ou terror. Porque, pela bola que vai jogando, tem sido dramático e muito triste. Tem sido assustador, né? A bolinha que o Atlético vem apresentando. Um torcedor colocou aqui, está achando que está sendo exagerado a presença do torcedor. Cada um tem um tipo de sentimento. Mas a maioria está exagerando, o torcedor está exagerando as cobranças. Eu perdi aqui, porque são muitas mensagens. Deixa eu ver se eu rolar a página aqui, depois, se eu achar, eu faço questão de registrar o nome dele. Né? Mas é isso, Brenão, é muito complicado. Eu tive no sábado, abraçando, deixando um abraço, gosta muito de você também, com o nosso amigo, irmão Marcelo Tripa, da Galo Metal. Grande Tripa. A Galo Metal fez um evento fantástico, 30 anos de Galo Metal, né, ali no Mr. Rock Bar. Então, fui lá prestigiar, rapaziada, que eu gosto demais da Galo Metal, sou da Galo Metal já há muitos anos. Né? E o sentimento do torcedor, naquela resenha ali, é justamente essa. Um futebol pobre, né? Uma torcida realmente desinteressada, o público tem mostrado isso, né? E muito descrente, Brenão. Tinha muito tempo que a gente não começava uma temporada com tanta dúvidas assim, né? E como será o decorrer disso, né? Realmente, apesar de uma janela, de alguma forma, que a gente vê como interessante, né? Os jogadores foram apresentados hoje, nós vamos falar sobre isso, de algumas lacunas que estão muito claras e evidentes já há algumas temporadas, mas ainda assim, enquanto esse time dentro de campo não mostrar um pouco mais de apetite, de organização, né? De qualidade e tal, eu acho que vai acabar ficando nesse marasmo. E isso é muito sério, porque esse distanciamento que tem acontecido entre arquibancada e campo, ele é o verdadeiro combustível, né? É o combustível, é o grande aliado do Atlético. No próximo domingo, nós temos Atlético Cruzeiro, Brenão.